Olá, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui mais uma vez nesse domingo. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais e foi uma bênção. Você perdeu se não foi. E se não foi dessa vez, será convidado da próxima e nós poderemos estar juntos. E espero que também nós tenhamos outros eventos de casais que possam trazer luz, para as nossas vidas, para o nosso matrimônio segundo a vontade de Deus, tá bom? Então, eu queria meditar com você sobre o tema fidelidade nesse domingo. É uma mensagem muito importante para as nossas vidas, de matrimônio, dentro do nosso matrimônio. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e eu quero, antes de mais nada, antes da gente entrar nessa mensagem, queria convidar você para entrar lá no nosso canal, para você assinar o nosso canal, compartilhar, ativar as notificações para você receber mais das nossas informações. Todas as vezes que a gente publicar um vídeo, você está sendo informado dos nossos eventos também. Esse gesto que você faz, ele é muito importante para nós. É muito importante se você compartilha do nosso testemunho, da palavra que nós propagamos aqui, do nosso testemunho. Você tem que levar isso a mais pessoas e não custa nada. Basta um simples gesto seu, pode levar o evangelho para aquele que não conhece. Se você tem sido cheio desse evangelho, dessa palavra, compartilhe com quem precisa, porque há muitas pessoas que têm sofrido por falta de conhecer a Deus mais de perto. Amém? Vamos então à nossa meditação, vamos à palavra. Eu quero refletir com você sobre essa palavra fidelidade, mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a razão de você ter sido criado? Você sabe por que a humanidade foi criada? Então eu quero levar você a meditar sobre isso e inicialmente sobre 3 pilares fundamentais, 3 pontos importantes. Deus como criador do universo, Deus como criador do homem e Deus como criador do casamento. Muito bem, vamos orar então. Pai querido, obrigado por esse tempo, por esse tempo de reflexão que nós podemos aqui meditar na sua palavra, estarmos sendo revelados, sendo envolvidos, que a tua palavra seja propagada aos corações por meio do teu Espírito Santo e que ela produza o efeito que o Senhor deseja, que é a nossa redenção, a nossa regeneração. Muito bem, Deus, ele está acima do tempo. Ele não, apesar de nós entendermos que Deus é eterno, Deus é mais do que eterno. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo, porque ele não é limitado ao tempo. Deus está acima do tempo, está acima do espaço e da matéria. Mas por que você está falando desses 3 elementos? Porque esses 3 fundamentos são os fundamentos da existência do universo, de tudo que existe. Sem o tempo, sem o espaço, sem a matéria, não existe nada. Então, em Salmos 92 diz assim: antes que os montes nascessem, os montes nasceram, então eles não existiam. Ou que tu formaste a terra, que não existia, e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus não está contido na eternidade, ele está fora dela, ele é maior do que a eternidade. E eu estou dizendo isso para que você atente para uma coisa que muitas vezes não prestamos atenção. Deus é maior do que tudo que você vê. Tudo que você vê que foi criado, o universo, as galáxias, tudo, Deus não está dentro dela, ele não cabe dentro da matéria que ele criou, do universo que ele criou. Então eu quero mostrar para você a tríade da criação, no tempo, no espaço e na matéria, os 3 pilares. Em Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus tem uma capacidade de, em um versículo, resumir a história da humanidade. Porque ele é Deus, então ele tem essa propriedade. O Espírito Santo consegue fazer isso, e isso que me admira muito na palavra de Deus. Veja, no princípio é quando tudo foi criado, no início, quando tudo começou. Criou Deus, do nada, os céus e a terra. Veja, os 3 elementos da criação. Em apenas um versículo ele expressa tempo,
e espaço e matéria. Depois a Bíblia vem relatando, porque ela tem uma característica recapitulativa, ela conta uma coisa, depois ela conta de novo a mesma coisa, só que de forma mais completa. Então, Gênesis, na sequência de Gênesis nós temos: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Veja, o tempo aqui, foi criado por Deus, e ele representa o Pai, o Deus luz. A luz se revela determinando o início do tempo. O primeiro segundo da criação é determinado ali, e a contagem dos dias. Veja, havia trevas, depois apareceu a luz. Então, o dia começa na noite, o dia começa nas trevas. Por isso os judeus contam o dia a partir das 6 da tarde. Então, trevas primeiro, porque não havia nada. E então Deus se revelou. Deus não criou a luz. Ele disse para o universo: eis-me aqui. Ele se apresentou aquilo que ele havia de criar. Pois o sol e a lua só foram criados no 4º dia. E aqui nós estamos no 1º dia ainda. Então essa luz aqui não é uma luz criada por Deus, mas é o próprio Deus se revelando. E em diversas passagens das Escrituras, Deus se revela como a luz. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. E viu-se uma grande luz que veio surgindo, falando de Jesus como um renovo, Isaías 53, E há várias outras passagens que mostram essa Deus como sendo luz. E todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, do Pai das luzes. Então, temos aqui o tempo sendo apresentado como Deus, o Pai. O Salmo 104 também diz isso. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Olha o tamanho, a grandiosidade de Deus. Então, Deus separa a luz e as trevas e revela-se ao universo. Cria o tempo, E veja, nós temos aqui mais um pequeno detalhe. Você veja que o minuto é composto de 60 segundos. Então, o primeiro segundo começou ali, 60 segundos. E por que não 70 segundos? Porque Deus está apontando para os 6 dias da criação. O sétimo, o 70º, 7, é o dia que Deus descansou, que aponta para a sua eternidade, para a sua atemporalidade. O 7 é eterno. O 7 não existe, ele aponta para a eternidade. 6 dias da criação, e o 7º dia, o dia de Deus, o dia que ele descansou, o dia que não tem fim, apontando para Cristo e sua eternidade. Então, agora você entende porque Deus para Deus não existe o tempo. O tempo é uma coisa só, não há passado, presente e futuro para ele. Por isso que ele sempre se revela por meio de profecias. Ele disse para Noé: construa a arca porque vai chover. Porque ele não olhava o tempo como o futuro ainda pré-existente, pós-existente, mas pré-existente. Ele olhava para o futuro como uma coisa só. Então ele sabe o que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã. Por essa razão, porque ele não está contido no tempo, ele está fora do tempo, ele é maior do que o tempo. E choveu, choveu, Mas esse é um outro assunto muito profundo que nós vamos falar num outro momento. Então, aqui no tempo, nós temos a figura do Pai. E aí, então, continuam as Escrituras relatando a criação. E disse Deus: haja uma expansão. Lembra que havia águas, sobre a terra, e o Espírito de Deus aguardava a criação, a palavra de Deus se manifestar. Então, agora Deus disse: haja separação entre as águas, que é uma separação, uma expansão no meio das águas, elas se expandem, E haja separação entre águas e águas, as águas que estão de baixo e as águas que estão de cima, e houve a expansão. E assim Deus chamou a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Por isso a palavra Chamaim é ali água. Então, quando você
olhar para o céu e ver as nuvens, você vai falar, nossa, Deus pegou a água que estava aqui e colocou lá em cima e fez as nuvens. E aí houve a expansão dos céus. A expansão aponta para Cristo. Veja, são águas. A palavra são as águas. Deus a Bíblia fala sobre a palavra de Deus como águas, né? Que descem do céu, né? A palavra de Deus desce do céu, rega a terra e volta para mim, e não volta para mim vazia, mas produz o seu fruto. Outra passagem diz, assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da minha glória encherá toda a terra. Então ele está falando da palavra como águas, e as águas apontam para Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Em João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,17 diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Ou seja, em Cristo Jesus tudo é contido. Nele está toda a glória de Deus, a glória do Pai. Depois a palavra continua, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Agora a matéria se manifesta, e a matéria aponta para quê? O Espírito de Deus que materializa todas as coisas, que executa a ordem de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, num só versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, está contida a figura de Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na matéria, Jó, por exemplo, diz, e o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Deus criou os pilares, mas não habita nos pilares. Ele está fora deles, porque é maior do que eles. Então ele imprime a sua natureza, a sua trindade na criação, criando tempo, espaço e matéria. Olha a grandiosidade, olha a grandeza desse Deus, como ele é imensurável. Imensurável. E aí você pode ver também na figura do Espírito Santo, como é o Espírito Santo que realiza todas as coisas. Quando Cristo ressuscita Lázaro, ele diz para Lázaro, para o Pai, Pai, eu estou orando para o Senhor porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu oro diante deles para que eles saibam que o Senhor me enviou e para que o Senhor veja a sua glória em mim. Então Jesus não entrou lá na caverna e pegou Lázaro pela mão, mas ele ordenou, ele pela palavra disse, Lázaro, sai para fora. E o Espírito Santo ressuscitou Lázaro da sepultura. Em outra passagem, também a Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitará os vossos corpos mortais também. Então, toda a Escritura aponta para o Espírito Santo como aquele que realiza, que concretiza as obras da palavra, as ordenanças de Deus por meio de Cristo do Verbo. Então, sabendo de tudo isso, nós conseguimos entender Romanos 1,20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, ela está apontando para quem? Quem que Paulo está apontando aqui? Está apontando para Gênesis 1:1. Desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que os homens não possam dizer, eu não conheço a Deus, eu não sei que Deus existe. Pela sua existência como um ser que fala, que pensa, que sonha, que vê o futuro muitas vezes, e pelas coisas que estão à sua volta, por toda a natureza e toda a beleza que existe, o homem não pode dizer nenhuma vez, quando ele se apresentar diante de Deus, eu não sabia que Deus existia. É evidente que Deus, o Criador, existe em todas as coisas. Então, assim, temos como o tempo, o espaço e a matéria são inseparáveis. Deus também se revela na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só existe um Deus que se revela em 3 pessoas. Ele é assim. E para que nós entendamos que isso não é só uma conjectura, nós temos também a Trindade de Trindades. Em cada pilar, nós temos outros 3 pilares, e assim sucessivamente. Tem várias outras coisas que nós vamos abordar numa outra palavra, num outro dia. Mas olha só,
No tempo, nós temos o passado, o presente e o futuro. 3. No espaço, nós temos a altura, a largura e a profundidade. E na matéria, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. E aqui, mais especificamente, na Terra, nós temos a terra, nós temos os mares, a água, e nós temos as nuvens, o gasoso. Então, na terra, o sólido, na água, o líquido, e nas nuvens, o gasoso. 3 também. Então, trindade de trindades, ele vem imprimindo, se revelando. As Escrituras não falam de trindade, nem existe essa palavra nas Escrituras, mas Deus se revela assim. Porque as Escrituras, elas não são um livro escrito sobre nós, mas um livro que Deus se revela. Ele nos faz conhecer a sua natureza, os seus atributos. Bem, agora, depois de criar toda a terra, ele vem imprimindo esses atributos novamente nas demais coisas criadas e nos seres vivos também. Então ele vem criar o homem, imprimindo essa figura, essa natureza dele na figura do homem também. Então, Deus não criou o homem, que é um dos temas que a gente está abordando aqui, que é a razão da criação da humanidade. Deus não criou o homem porque ele estava sozinho, porque ele estava com tédio, estava triste, deprimido, mas para se revelar, para expressar o seu amor e o seu plano de salvação para o ser humano. Em Gênesis 1:26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Ora, agora ele já não se esconde mais. Ele não se revela de uma maneira que nós precisamos interpretar, mas de uma maneira bem clara. Façamos. Então ele usa o plural para dizer que a sua natureza é de mais de uma pessoa. Ele faz uma revelação direta, usa o plural para se identificar como mais de um. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Veja, agora ele já não faz como ele fez os outros seres. Se nós lermos anteriormente essa passagem, nós vamos perceber que Deus diz ao mar, às águas, que as águas produzam peixes, as grandes baleias, as aves e os répteis. Depois ele diz para a terra, produza a terra erva verde para alimento e árvores frutíferas que deem o seu fruto e sua semente dentro do seu fruto. Produzam-se os animais domésticos, os animais selváticos, produzam-se os répteis e que vivam sobre a terra. Mas ele diz para o homem, formou Deus o homem do pó da terra. Próximo, uma proximidade, uma intimidade, um fato de Deus se aproximar de perto. Ele pessoalmente, ele cria o homem com as suas próprias mãos. Do barro, como o oleiro, que nós vemos depois outras figuras maravilhosas. E não só do barro, do oleiro, mas ele sopra. Ele está muito perto daquele ser que ele vai formar. E então, ele nos faz a sua imagem e semelhança. Mas o que é ser imagem e semelhança? É aparência física? É cabelo, cabeça, olhos, boca, mãos, pernas, braços? Não. São os seus atributos. A mente, o intelecto, representa o Pai. Os animais não têm a mente, não têm os pensamentos, não têm as ideias, como o homem tem, pois foi-lhe soprado o entendimento, intelectualidade, né? A palavra que representa o Filho, então o Pai está na mente, nas ideias, o Criador, o idealizador. O Filho está na palavra, no verbo que expressa a vontade do Pai. Tudo foi feito por meio dele e nada do que existe foi feito sem ele, porque é necessário que a palavra seja propagada para expressar o que está na mente, na ideia do arquiteto, que é o Pai. O Filho é a expressão de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. E no corpo, o Espírito, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo é que materializa
todas as coisas. O corpo, então, é o ser vivente que se move, que é o espírito que concretiza a criação. Então, o homem é criado diretamente do pó, sem a participação da mulher. Veja que aqui não há a relação sexual, não há a relação sexuada. E por que isso acontece? Porque Deus quer apresentar uma figura. Ele quer mostrar essa figura do homem à imagem de Cristo Jesus, que é o Filho unigênito, o Filho primogênito de Deus. Foi a única vez que Deus se tornou homem, que Deus se tornou filho, criado, né? Encarnado, não que Jesus precise de ser criado. Jesus não foi criado, Jesus é o próprio Deus, é o Verbo, mas ele encarna na figura humana, por isso o Espírito Santo sopra, né? E assim o Espírito Santo também soprou a palavra, o Verbo, no ventre de Maria. E Atos 17 diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, de um só, um único filho, única vez que Deus, o filho primogênito, o primeiro e o único, unigênito, porque Deus não tem filhos, ele não reproduz, ele é Deus criador. Então, para que os homens o buscassem, ou seja, Deus ali está dizendo que ele gostaria que a partir daquele homem, toda uma geração de seres humanos fossem criados à sua imagem, como filhos de Deus, fossem gerados filhos de Deus piedosos. Porém, a humanidade está cega e a humanidade não quer espelhar a figura deste Deus santo, perfeito e puro para se tornar filho de Deus por adoção, não por genealogia, porque justamente essa é a figura. O primeiro homem foi criado sem intervenção humana, não houve união entre homem e mulher, nem existe aqui. Agora a mulher vai ser criada. Então vamos lá. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ora, de certo, Deus estava muito ocupado e ele se esqueceu de fazer a erva do barro também. Não, aqui também nós temos uma figura, uma sombra daquilo que Deus quer revelar para nós. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A mulher, ela é gerada do homem e não do barro. Ela sai de dentro do homem, da carne e dos ossos dele. Portanto, então, agora a primeira profecia humana é propagada. E quem dá essa profecia é o próprio Adão. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Por quê? Porque ela sai dele. Nós não nos tornamos carne e ossos da nossa mulher, numa questão física, material. Nós nos tornamos assim porque essa foi a vontade de Deus. A mulher sai do homem, toda a geração de seres humanos sai de Adão. E através da união do casamento, o homem e a mulher se tornam um, porque assim Deus estipulou desde a criação. Foi o modelo, o padrão que ele criou para a reprodução da humanidade. Mas o que isso aponta? Para que isso aponta? Para que Deus precisava colocar um sono profundo em Adão? Por que ele precisava dar uma anestesia para ele não sentir dor? Não, o símbolo do sono é o símbolo da morte. As Escrituras apontam o sono como o sono da morte. Jesus diz para os discípulos, olha, o Lázaro está dormindo. E aí eles dizem, se ele está dormindo, vamos lá dormir com ele. Mas ele estava referindo-se à sua morte.
Quando ele diz que a menina está dormindo, Talita, ele está falando que ela morreu. Depois ele diz que a menina morreu. Então, quando Deus fala das mortes dos patriarcas, ele diz, então dormiu, as escrituras dizem, então dormiu Davi com seus pais. Então José dormiu, né, com os seus pais e foi sepultado junto com seus pais. Então se refere à morte. E Deus está fazendo aqui uma figura, uma poesia maravilhosa, dizendo que pela morte de Adão, então, e pelas suas feridas, a mulher foi gerada. Quando o soldado romano se dirige até a cruz para verificar se Jesus está morto, ele fura onde? O seu pé? O seu peito? Não, ele fura o seu lado, justamente a figura da criação da mulher. Então, ele furando o seu lado, sai água e sangue. A água que representa a água do segundo dia da criação, a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o seu sangue, que é a sua redenção, a sua vida dada no nosso lugar. Então, assim, a simbologia, a figura de Adão sendo ferido por Deus e gerando a mulher, está representando a figura de Cristo sendo ferido, e pela sua morte e pela fé nele, nós somos gerados também igreja do Senhor. Então, a figura do homem é Cristo, de Adão, e a figura da mulher é a igreja, a semelhança de Cristo pela sua morte e pelo derramar do Espírito Santo. Então veja, a profecia de Adão agora se cumpre na cruz. A mulher não nasce de reprodução sexuada, mas do homem. Isso significa que nós não somos filhos de Deus por genealogia. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos do seu José. Se você pegar a sua certidão de nascimento, vai estar escrito lá, José, Maria, Pedro e Joaquina. Não está escrito filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela morte, ressurreição e pelo derramar do Espírito Santo em nossos corações. Do lado aberto de Adão vem a mulher. Do lado aberto de Cristo, água e sangue vem a igreja. Essa é uma analogia, uma figura, e que Deus queria representar ela. E ele representa a razão da criação da humanidade na figura do casamento. Adão não diz lá, ora, agora essa é verdadeiramente ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele diz, agora eu tenho uma mulher. E Jesus diz, agora eu tenho uma igreja. Pois a igreja, assim como a mulher é carne do homem, assim a igreja é o corpo de Cristo. Gênesis 2, Efésios 5. Entende agora a importância e o valor que o casamento tem na criação? O casamento é a base da criação da humanidade. Se Deus, atemporal, criou o universo para expressar a sua divindade, seu relacionamento com o homem através do casamento, será que o casamento é importante? Vocês entendem por que a humanidade rejeita o casamento? Por que os homens têm destruído Satanás com toda a sua fúria, odeia o casamento? Por que a humanidade despreza e Satanás consegue convencer a humanidade que o casamento já não vale mais a pena? Porque a humanidade não conhece a representação dessa figura. Efésios 5, Paulo diz, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O casamento é uma revelação viva do Evangelho. O homem, Cristo, a mulher, a igreja, e a união dos dois é o plano de redenção de Deus. Isso é muito poderoso. É a razão da existência da humanidade. É a de que Deus decidiu criar o universo e o homem para se relacionar com ele, para ter intimidade com ele, comunhão com ele. A criação aponta para a figura do casamento. Então agora eu e você podemos compreender a razão da criação. A criação teve por Deus o objetivo de refletir
o relacionamento de Deus com o homem de maneira que eles fossem um só. Agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Deus quer compartilhar com a criação sua divindade e imprimir no homem a sua glória. Se isso não fosse tão importante, não haveriam todos os anos 700 mil pessoas se suicidando. Isso é o que acontece, são estatísticas terríveis, porque não encontram um propósito para as suas vidas. E Jesus, Deus por meio de Cristo, quer oferecer esse propósito aos homens pelo seu sacrifício, pela sua crucificação. Dar ao homem a oportunidade e o chamado de receber Ele como Senhor das suas vidas, o seu noivo, o noivo da igreja. Então, agora eu quero chamar vocês para compreender essa vida prática do casamento. Quais são as figuras impressas no casamento, na vida do homem e na vida da mulher? Muito bem, o homem, ele é o governo, a liderança do seu lar. E eu quero chamar a atenção para você para 3 pontos. O primeiro ponto é de que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado. Então, Deus dá ao homem a incumbência de dar nomes aos animais, dar nomes aos seres vivos. Então, Deus dá ao homem o governo e a liderança. A mulher não existia ainda. O segundo ponto, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar. Veja, cuidado, ele seria o responsável pela manutenção, ou seja, pelo trabalho de cuidar das coisas que Deus incumbiu ele de fazer. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás e nem a tocareis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O que Deus está dando aqui para o homem? Uma ordem. A primeira lei, a lei foi dada ao homem. Então a lei é dada ao homem e não à mulher, ela não existe ainda. O homem é responsável por propagar a palavra, por zelar pela palavra de Deus. O terceiro ponto, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. Quem disse que você estava nu? Comeste da árvore que eu disse que não comesse? Veja, a obrigação do homem é cobrir, é dar proteção e segurança para o seu lar. Quando Deus vem à procura do homem, a mulher já havia caído, ela já havia sido criada e ela caiu por tentação da serpente. E ela dá o fruto para o homem comer também, e ele come. Mas quando Deus vem no jardim, ele não chama a mulher: comeste da árvore que eu disse que não comesse, mas ele cobra o homem. Então veja, isso também tem uma simbologia poderosa e profunda. A mulher cai primeiro, mas o homem é cobrado, assim como a humanidade caiu primeiro. E assim Deus não cobrou da humanidade o pagamento, mas cobrou do seu Filho, Cristo Jesus. É isso que essa figura, essa poesia, essa história, Deus quer nos comunicar, que Ele deu o seu Filho único para que pagasse pelos nossos pecados. Então, o homem tem esse papel de amor sacrificial, de liderança espiritual e de provisão e de cuidado. Ele aponta para os 3 ofícios de Cristo. Cristo é rei, profeta e sacerdote. No rei, que governa, dá nome aos animais, lava o jardim, responsabilidade. Esse é o papel do homem. Como profeta, que sustenta, que conhece a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus para poder lavar a mulher pela palavra. Veja, Paulo diz isso também. Para que esteja apto, pronto, para cuidar da sua esposa, lavando-a pela palavra. Então, o homem tem esse papel de conhecer as Escrituras, de carregar as Escrituras no seu lar, no seu trabalho, nas suas amizades, em toda a sua vida.
Então ele é o profeta que propaga a palavra de Deus. E é o sacerdote também que intercede pela família junto a Deus, dá cobertura e segurança. Veja, o homem perfeito, que é Cristo, não caiu, faz isso, ele que nos salvou. Mas veja, o papel do homem deve ser a semelhança de Cristo Jesus. Então, assim como Deus, o papel de Jesus é nos dar a salvação, assim o homem é de zelar pela sua casa, né? Então, o homem cai, não Adão propriamente, mas a humanidade cai, né, no primeiro Adão. Mas o segundo Adão é o Adão perfeito. O primeiro Adão, o da lei, e o segundo Adão, o Adão perfeito, que é Cristo Jesus, o Deus da graça. Agora, o papel da mulher. A mulher é a ajudadora idônea. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, apontando para o desejo de Deus de se relacionar com a humanidade, de criar uma igreja, filhos, como ele diz em Malaquias, como ele disse lá em Efésios 5, de um homem só, Deus fez toda a raça humana. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. A palavra ajudadora idônea, ela aponta para a palavra Ezer Kenegdo. Veja, o mundo tem atribuído à mulher um papel de inferioridade, dizendo que a mulher ela não pode ficar submissa ao trabalho doméstico, à família, aos filhos, que ela tem que se empoderar. O mundo tenta, o progressismo, essas ideologias tentam diminuir, desvalorizar o papel da mulher, que ela precisa se tornar alguém mais excelente. Mas eu quero mostrar para vocês que a excelência que Deus dá à mulher é algo extraordinário, que muitas pessoas não conhecem. Ezer Kenegdo significa auxílio correspondente, socorro que completa. Vamos ver o significado dessa palavra? No hebraico, ela tem esse significado de socorro. E ela aparece, sabe onde? Salmo 33:20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele é o nosso Ezer. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu Ezer, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Deuteronômio 33. Feliz é tu, Israel. Socorro é teu escudo. Ezer é teu escudo. E Salmo 146. Eternamente eis que nunca pecará. Feliz aquele cuja esperança está no Senhor. O Ezer de Jacó. O socorro de Jacó. O nome que Deus se identifica quando ele se expressa como Salvador do seu povo é o nome dado à mulher. Ezer Kenegdo. Socorro presente. Socorro correspondente. Ou seja, socorro correspondente, como Adão disse. Agora sim, essa é osso dos meus ossos, essa é minha carne. Eles se encaixam, né? Então, olha a importância da mulher. Tentar sobrecarregar a mulher de um fardo maior do que ela já tem, de ser o socorro do seu marido, é matá-lo. Esse papel é essencial, é complementar, é fortalecedor. E agora eu vou dizer para você que papel. Sem a mulher, o homem não pode cumprir plenamente a sua missão. E a revelação é essa. Deus também, assim como Deus determinou que ele não pode fazer nada sem a igreja na terra, assim também o homem não pode fazer nada sem a mulher. Será que a mulher é importante? Mas além disso, é uma heresia. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas foi ele que determinou. Foi ele que criou essas leis. Ele que criou esse modelo. Ele escolheu fazer a obra dele na terra por meio da sua igreja. Ele nos incumbiu dessa tarefa. E como essas figuras, esses mandamentos, essa união homem e mulher podem ser cumpridos? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e em si mesmo se entregou por ela. Viu? Como agora o Evangelho vai revelando isso que eu estou falando, que está escrito em Gênesis.
Depois diz, e vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Veja, assim como a igreja se sujeita a Cristo, a mulher se sujeita ao marido, mas não para ser inferior, submissa a ele. Submissa no sentido de, se ela não ajudá-lo na missão dele, os dois vão fracassar. Então eles são iguais na missão, mas diferentes nos propósitos, né? Os propósitos são os mesmos, óbvio. Eu digo assim, eles são iguais, eles têm o mesmo papel, com o mesmo objetivo, com papéis diferentes, tá bom? Então, o princípio da fidelidade. Como que isso pode acontecer? Como que o casamento pode dar certo? E a palavra que resume a união perfeita entre o casal é o conceito de fidelidade. E o Senhor me deu essa revelação, esse entendimento de que a fidelidade, ela precisa estar associada ao conceito de santidade também. Porque quando nós falamos em santidade, nós estamos falando daquilo que é separado. Assim como Deus é santo, assim também o casal deve estar separado nessa união. Essa união deve ser algo santo, algo que haja ali um compromisso de respeito mútuo e de propósito mútuo entre o casal. Então vamos lá. O mundo hoje tem um conceito distorcido da palavra fidelidade. O mundo entende que fidelidade é somente eu não trair o meu marido, eu não trair a minha esposa. Está apontando para questões meramente sexuais. Mas a palavra do latim, fidelitas, significa lealdade e firmeza de fé e compromisso, que foi o que eu acabei de dizer. O casal só pode cumprir esse propósito de Deus no princípio da fidelidade com a santidade, que é serem separados um para o outro. Mas se não é questão somente sexual, como você pode me explicar esse conceito de fidelidade de forma mais abrangente? Fidelidade é manter-se fiel aos princípios do casamento. As prioridades são corretas, o compromisso espiritual, integridade moral, cuidado emocional. Fidelidade é santidade no casamento, é essa separação um para o outro. Por isso que Deus diz, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre as práticas desse conceito de fidelidade no casamento, que vão além das questões de traição sexual. Fidelidade no relacionamento interpessoal. Você dá mais atenção, carinho, cuidado emocional a outra pessoa do que a seu cônjuge. E isso também é um indicativo de infidelidade. Quando um dos dois não cumpre o papel de atenção emocional ao cônjuge, ele está sendo infiel. Ele está deixando de cumprir com aquele propósito tão importante e no casamento. Compartilhar confidências profundas com outras pessoas, que não sejam seu marido, que não seja o seu cônjuge. Porque aí você mostra que não há confiança. Buscar conselho e validação em outro, aprovação em outras pessoas que não seja no seu próprio cônjuge. Você deve buscar essa validação, esse reconhecimento e dar reconhecimento ao seu próprio cônjuge. Porque vocês são uma só carne. Vocês devem ter esse vínculo de amizade, de confiança e de intimidade aprofundados. Se não tem, vamos desenvolver. Na vida, colocar o trabalho, o ministério, amigos e hobbies consistentemente acima do tempo e cuidado que se dá ao cônjuge. Então, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas abandonam suas casas por longos períodos para se dedicarem a suas tarefas pessoais e não à sua família. Às vezes, há momentos que são importantes, mas
Há pessoas que dedicam muitas vezes a vida toda, até se deslocam do lugar de onde vivem para outra cidade sozinhos, abandonam a família para hipoteticamente sustentarem o seu lar. Isso pode ser, não ser, pode ser uma exceção em alguns casos ou por alguma razão específica, mas isso não é a regra. A regra é de que a família viva unida e que passe os seus momentos, confie no Senhor para que Ele supra as suas necessidades. Desviar o foco da família para se dedicar de forma excessiva a causas externas, negligenciando o lar. Usar tempo e energia mental mais para interesses pessoais do que para nutrir a relação. Isso é um papel egoísta. A pessoa quer suprir as suas necessidades, mas não a do outro, como papel de matrimônio, como o papel de dentro da casa. E na parte espiritual também, quando nós negligenciamos o papel de sacerdote, quando o homem não quer saber das coisas de Deus e não dá cobertura espiritual, tanto pela palavra, não busca a Deus e não oferece essa cobertura, essa proteção que vem de Deus para a sua família. E quando a mulher também não oferece o socorro, o apoio ao homem, né, para que ele seja esse sacerdote. Outro ponto nas questões espirituais: tomar decisões espirituais individuais, né, sem unidade ou sem considerar o seu cônjuge. Quebrar princípios de pureza, santidade, amor que sustentam o casamento. Ou seja, não é só a infidelidade carnal, não é só ter outra parceira ou ter outro parceiro que fazem com que esses princípios de pureza sejam quebrados. Há muitos casais destruídos por questões de infidelidade na internet, por coisas que assistem, né, por conversas, muitas vezes com pessoas com cunhos de interesse, né, lascivo, né, busca de satisfação, de alguma satisfação lasciva, egoísta, né, sexual, que não chega-se até a união carnal, mas que há uma malícia naquilo. Então, esses princípios de santidade são muito importantes e muitas vezes esses princípios são quebrados e as pessoas acham que não estão fazendo nada demais, né? Dar atenção sensual para outra pessoa, palavras, né? Elogiar um homem, elogiar uma mulher, essas coisas são traições também, são infidelidades. Na integridade moral, mentir sobre informações importantes, você está sendo infiel. Fazer promessas, dizer eu vou fazer isso, eu vou cumprir com determinada coisa que te incomoda, né, que incomoda o outro e muitas vezes não as cumpre deliberadamente. Deixa para lá, não preciso, não se sente responsável por isso. Isso mostra um desprezo pelo outro. Infidelidade também. Quebrar acordos sobre finanças, dizer que não vai gastar mais com a roda do carro, né? Cheio de coisas para pagar, compra a roda nova. Cheio de coisas para pagar, compra um vestido novo, né? Gasta no shopping. Tanto o homem quanto a mulher, não é? E na educação dos filhos também. Terem divergências na educação dos filhos. Os filhos não respeitam o pai, não respeitam a mãe, porque cada um fala uma coisa diferente. E no cuidado emocional, ser indiferente a necessidades emocionais. As pessoas são distintas, são diferentes. Às vezes um precisa de mais atenção. Relações afetivas, um do outro precisam ser respeitadas e cuidadas e bem tratadas. Mostra entusiasmo pela companhia de outras pessoas, é uma alegria quando está com os amigos, é uma alegria quando está com as amigas. Quando chega em casa, vira, né, fica emburrada. Olha que palavra feia, né? Emburrado, emburrada. Emburrado é um burro, né? Tem essa conotação dessa palavra. Fica com aquela cara fechada e, né, parece que quando está com os outros é uma coisa, quando está com
no casamento, está em casa, é outra, né? E não celebra. Essa é uma das coisas terríveis também. Quando o marido vence, quando o marido tem uma vitória, quando o marido tem uma conquista, não se alegra. Quando a mulher tem uma conquista, não se alegra. E nos momentos de dor também negligencia, não apoia, né? Você está de manha, você é manhoso, você é manhosa, né? Vê a pessoa sofrendo ali, não faz nada para aliviar a dor dela. Então, esses são pontos extremamente importantes no matrimônio, que por não serem cumpridos, também tem uma conotação de infidelidade. Essa pequena reflexão que eu trago para você agora nos faz olhar para a profundidade contida na aliança do matrimônio. Ela nos impulsiona a nós revermos como que nós estamos vivendo nossa vida dentro do casamento. E hoje nós podemos usar todo esse entendimento, a importância do tamanho da grandiosidade de Deus e ter criado um universo que ainda que para nós seja gigantesco, extraordinário, imensurável, não pode conter a grandeza do Deus Criador. E, no entanto, ele se reduziu à figura humana para ter um relacionamento com nós, que somos criaturas, e pela figura do casamento. Então, nós devemos nos render a essa grandiosidade da representação do matrimônio. E você hoje mesmo, né, você pode tomar essa decisão, né, parar sozinho e pensar aonde eu tenho faltado com o meu matrimônio, e depois sentar com o seu cônjuge e rever o seu casamento dentro desses princípios. Os pontos fortes, os pontos fracos, que precisam ser ajustados segundo o propósito de Deus. E o que as Escrituras revelaram para você hoje. Refazer aqueles votos pessoais. Lembra que você escreveu uma cartinha para falar no dia do seu casamento como você é linda, quando eu te encontrei, fiquei babando, quase bati o carro por olhar a sua beleza, e hoje você nem olha para sua mulher, você nem olha para o seu marido, né? Cadê aquele brilho? O juramento do sim. Você aceita fulano como seu legítimo esposo? Sim. E você aceita? Sim, aceito. Poderia, né, se fala, atravessar uma montanha para ir vê-la. Hoje está meio difícil. Onde está aquele juramento eterno? Você pode refazê-lo hoje mesmo. Eu recebo a ti, minha amada, e me comprometo a viver os princípios de Deus em Cristo para você. Prometo ser-te fiel, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Nunca é tarde para recomeçar. Eu vou orar para que você tome essa decisão. Mesmo que você ache que o seu casamento está tudo bem, há sempre o que você deva rever nele. Tá bem? Quando eu passei por essa revelação, quando o Senhor trouxe a mim essas questões, eu percebi que meu casamento precisava de muitas reformas. E que a gente vai, com o tempo, passando por cima delas e elas se tornam rotineiras, acabam se tornando habituais. E não pode ser assim. Nosso casamento deve ser limpo, deve ser regenerado todos os dias. Amém? Então vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é reveladora, que é extraordinária, que nos mostra a tua grandeza, nos mostra as razões pelas quais o Senhor amorosamente, poderosamente nos criou. E nós queremos nos render à tua vontade para que sejamos espelho, modelo, figura do teu Filho e da relação dele com a raça humana, com os seus filhos. Nós te bendizemos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Até logo. A gente se vê logo por aí.